aí, se você puder. E aí? Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Acabou, né? Acabou? Ainda tem mais um pouquinho, né? Se espremer mais um pouquinho, sai alguma coisa, será? Glória a Deus, que bom. Queridos, todas as vezes que Deus ele quer promover uma restauração, essa restauração é promovida de dentro para fora. Esse é o processo de restauração de Deus. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e depois de alguns anos eles retornaram, começou o processo de restauração. E a primeira coisa que Deus restaurou não foi o templo, não foram os muros. A primeira coisa que Deus restaurou foi a lei. Deus pegou um cara e esse cara encontrou a lei. E depois que a lei foi restaurada, Deus levantou Esdras para restaurar o altar. Depois que o altar foi restaurado, Deus continuou usando Esdras para restaurar o templo. E aí depois que o templo foi restaurado, Deus usou Neemias para reconstruir os muros. Então a restauração foi de dentro para fora. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Esse é o processo de restauração de Deus, irmãos, de dentro para fora. Amém? É por isso que Deus, nós estamos, esse ano, a reforma protestante completa 500 anos. E eu gosto muito desse termo reforma. Mas eu gosto muito mais do termo restauração. Porque a reforma, ela muda a forma, mas a restauração te leva ao padrão original. Eu moro numa cidade que ela foi tomada como patrimônio histórico da humanidade. E se você for andar no centro de São Luís, você vai perceber alguns casarões históricos. E alguns precisam de uma boa restauração. Porque esses casarões você não pode fazer uma reforma. Porque não pode mudar a forma. Você precisa restaurar para que ele tome de volta o padrão original. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então eu penso que muito mais do que uma reforma, nós precisamos de uma restauração. Amém. Porque a restauração vai nos levar de volta ao padrão original. Amém. A restauração nos leva de volta para o Éden. Você entende isso? Amém. A restauração nos leva de volta para o lugar que Deus criou para que nós conhecêssemos a sua face. Lembra de ontem? Amém. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns homens que foram responsáveis por promover restaurações na igreja. A Bíblia me fala de Joás. Quando já ouviram falar de Joás? Houve um comando para que todas as crianças fossem mortas. Um sacerdote chamado Joiada pegou o menino Joás e escondeu em um quarto. A Bíblia diz que Joás ficou 6 anos escondido num quarto. Depois de 6 anos, Atalia morre, que era a responsável em promover esses assassinatos. Quando Joás sai do quarto, sabe o que ele se torna? Ele se torna rei sobre Judá. Sabe qual é a primeira obra de Joás como rei? Restaurar o templo. Eu acredito que Deus está levantando uma ação que está escondida para restaurar a igreja. Você quer ser um restaurador? Saia do Facebook, irmão. Para de se expor, vá para o... Quantos estão entendendo isso? Porque um restaurador lida primeiramente com a presença. Nós estamos nos tornando revolucionários na internet. Nós sempre temos algo para falar. A gente sempre quer expressar a nossa opinião. Às vezes você está lendo uma coisa que não tem nada a ver contigo. Toma de conta assim uma justiça própria. Você fala assim, rapaz, eu tenho a resposta para isso. Você quer ir lá e quer opinar. Eu vou passar uma lição de casa para você. Depois leia Isaías capítulo 1. O profeta Deus começa a falar através do profeta. E ele começa a falar do culto que eles estavam oferecendo ali. Deus fala assim, eu não suporto mais
a adoração de vocês, eu não suporto mais as ofertas que vocês estão trazendo para mim. Vocês podem orar, a oração de vocês não vai subir mais. Deus está dizendo assim, cara, as festas de vocês estão me fazendo mal. Eu não suporto mais as celebrações de vocês. No verso 18 ele fala assim: mas vinde, arrazoemos. Você sabe o que significa a palavra arrazoar? A palavra arrazoar significa discutir, conversar. Vinde, arrazoemos. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Presta atenção no que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: eu não suporto mais as festas. Eu não estou procurando grandes celebrações. O que eu quero é uma simples conversa. Aleluia. Vocês estão querendo falar comigo em movimentos, em barulho, mas eu só quero conversar com você. Se você parar para me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. É isso que Deus está dizendo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu penso que esse é o tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acredito muito naquilo que já foi falado aqui. Nós precisamos ir e conquistar e mas eu não sei para onde você vai. Eu não posso falar que Deus está te chamando para um lugar. O que eu posso te dizer é que existe um ponto de partida. E se você vai conquistar as nações, o seu ponto de partida precisa ser o quarto. Se você vai mudar a sua cidade, o seu ponto de partida precisa ser o quarto. Aleluia. Todos nós aqui temos um chamado, sim? E todos os nossos chamados têm duas coisas em comum. Primeiro, quem chamou? Quem te chamou? Quem me chamou foi Deus. Quem te chamou? Quem chamou, irmão? Então, Deus chamou todos nós, sim ou não? Então, esse é o primeiro ponto em comum que o nosso chamado tem. E o segundo ponto em comum, irmãos, é o ponto de partida. Eu não sei para onde você vai, eu só sei de onde você tem que sair. Todos nós precisamos sair de um relacionamento. Nós precisamos sair dele. Façamos o homem a nossa imagem. Nós somos criados à imagem de um relacionamento para um relacionamento, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Então, todos nós temos esses dois pontos em comum: quem nos chamou e o ponto de partida. Então eu não sei para onde você vai. Essa manhã eu não quero dizer para onde você vai, eu quero dizer de onde você tem que partir. Quando Deus chama Josué, que ele fala assim: seja forte, seja corajoso. Deus não está dizendo para Josué ser forte e corajoso para tirar a espada do pescoço, cortar o pescoço do inimigo e conquistar e entrar, não. Ele fala assim: seja forte, seja corajoso para viver conforme a minha lei. A força e a coragem de Josué não é para fazer, é para viver. Vocês estão entendendo isso? Aonde estão os homens e mulheres fortes e corajosos o suficiente para viver segundo aquilo que Deus está falando? É isso, irmão. A conquista da tua cidade não depende da tua força, depende se você está vivendo ou não aquilo que Deus falou. Vocês entendem isso? Amém. Então a nossa força precisa ser direcionada para viver aquilo que Deus está falando, irmãos. A nossa força precisa ser direcionada para ouvir o coração de Deus para esses dias. Essa tem sido a minha oração há 5 anos. Senhor, por favor, revela o teu coração. Me permita ouvir o teu coração para esses dias. Eu não quero dar um passo. Gente, quando Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, por favor, deixa eu ver a tua glória. Deus fala assim: cara, não dá, Moisés. Ninguém nunca viu minha glória e continuou vivo. Ninguém nunca viu minha face e continuou vivo. Mas eu vou fazer o seguinte contigo: eu vou deixar você ver as minhas costas. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, você vai ver o que eu já fiz. Você vai ver o meu caminho. Porque o nosso desafio, irmãos, não é trazer Deus para o nosso caminho. Não é entra na minha casa e entra na minha vida. Sou eu entrando no caminho de Deus. O salmista no Salmo 25 ele fala assim: mostra-nos, Senhor, os teus
teus caminhos e eu trilharei as tuas veredas. Não é trazer Deus para a minha vida, irmão, sou eu entrando na vida de Deus, é diferente. Foi isso que ele fez para os seus discípulos: larguem tudo que vocês estão fazendo e me... Olha a proposta que ele fez para Moisés: vocês vão me ver pelas costas. Eu vou fazendo e vocês vão vendo. Eu vou fazendo e vocês vão vendo. Eu vou fazendo e vocês vão avançando naquilo que eu estou fazendo. Esse é o desafio da igreja, é avançar dentro daquilo que Deus está fazendo. Olha o avivamento chegando aqui, ó. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É avançar dentro daquilo que Deus está fazendo. Esse é o desafio. Moisés, você vai me ver, eu vou colocar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Deus está protegendo Moisés de ser destruído pelo diabo? É o diabo, irmãos? Não. Deus está protegendo Moisés de ser destruído pela glória do próprio Deus. Cara, se eu não colocar a mão na sua frente, você vai ser destruído, você não vai conseguir. Isso aqui nos fala da cruz. Sabe por que hoje eu e você não somos destruídos? Não somos dominados pela glória? Diga comigo: por causa da cruz. As mãos nos falam de cruz. Lembra de Tomé? Tu foi crucificado mesmo? Fui. Como que Jesus provou? A cruz é a mão de Deus que nos impede de ser destruído pela sua glória hoje. Vocês estão entendendo isso? É por causa da cruz. É só por causa da cruz. Não é por causa de mim, de você. Não é porque você é bonitinho, irmão. Não é porque você canta legal. Não, é só por causa da cruz. O que nós estamos fazendo aqui, o que o Dario fez ontem à noite, é ensinar você a lidar com a presença. Você percebeu isso? Que não é mais venha o teu reino, é manifesta o teu reino, não pode mais cantar a música tal. Você percebeu isso? A nossa preocupação é ensinar você a lidar com a presença. Essa é a nossa preocupação, irmãos. Então, Moisés começa a guerrear com Deus. Você sabe da história. Depois você lê Êxodo a partir do capítulo 29. Você vai ver que Moisés sobe para o monte, Arão fica, e aí o povo começa a pressionar Arão. Bora, Arão, que história é essa? Moisés está há 40 dias nesse lugar. Nós precisamos de alguma coisa que nós possamos ver. E Arão vai e constrói um bezerro de ouro. Sim ou não? Ele constrói um bezerro de ouro e o povo começa a adorar esse bezerro. Nós estamos como esse povo, irmãos. Nós não sabemos ser liderados por um líder que ora. Meu Deus. Moisés orando, o povo falou: não, esse negócio de ficar orando não dá certo não, moço. Faz alguma coisa aí, nós precisamos tocar em alguma coisa. Esse pastor está orando demais. Que célula é essa que não funciona? O cara só quer orar. Só quer pregar a palavra. Não, tem que ter uma festinha. É ou não é? Aí Moisés constrói um bezerro. Calma aí, irmão. Moisés constrói um bezerro. Arão constrói um bezerro. Quem que falou Moisés aqui? O que ele usou para construir esse bezerro? Ouro. Quem deu o ouro para construir o bezerro? O povo. Deus não tinha nada a ver com a construção desse bezerro. Deus não cooperou para a construção daquele bezerro. O modelo que Arão construiu era um modelo totalmente humano. Deus não contribuiu em nada. Nós estamos querendo compensar a falta de relacionamento. Olha para Moisés como relacionamento. Nós estamos querendo compensar a falta de relacionamento construindo padrões e modelos para a gente adorar. Aí Arão fala assim, terminou o bezerro, Arão fala assim: gente, amanhã nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Aí a Bíblia diz que no outro dia, bem cedo, todo mundo se levantou, comeu, bebeu e depois foi se divertir. Gente, pensa comigo. A única pessoa que não contribuiu para a construção desse bezerro, quem foi? Moisés. Por quê? Não. Porque a Bíblia diz que todo mundo saiu do Egito trazendo ouro.
Mas Moisés saiu do Egito carregando os ossos de José. Ou seja, Moisés carregava o legado de um homem que marcou aquela terra. Enquanto todo mundo carregava as riquezas, Moisés carregava um legado. Eu vou te deixar doido aqui hoje. Essa é a minha função. Daqui a pouco eu vou embora. Se você não aguenta, você bebe água, né? Aí a Bíblia diz que muito cedo o povo levantou e começou a festejar. O ouro era aquilo que o povo tinha de mais importante, sim ou não? De mais precioso. E eles pegaram aquilo que eles tinham de mais precioso, entregaram para Arão construir um bezerro. Nós somos assim. Nós só conseguimos abrir mão daquilo que nós julgamos ser importantes para participarmos de festas. Exemplo: se o teu pastor fala para ti assim: ó, querido, você passou aqui esse dia tudinho, você volta para casa hoje cansado. Quantos estão cansados? Eu estou cansado, nós estamos cansados. É bênção, é maravilhoso, mas é cansativo. Sim ou não? Aí você chega cansado. Aí o teu pastor fala assim: gente, ó, segunda-feira, 5h30 da manhã, nós vamos ter uma oração lá na igreja. Aí você fala o quê? Cara, eu tô vindo de uma escola de profetas, bicho. Tô cansado. Nada que esse cara vai falar às 5 horas da manhã da segunda-feira não foi falado nessa escola. É ou não é? Eu já sei de tudo. Aí você vai. Fala: não, porque segunda-feira eu tenho faculdade. A faculdade é importante para você, sim ou não? Sim. Não dá, porque segunda-feira eu trabalho muito cedo. O seu trabalho é precioso para você, sim ou não? Sim. Então você está conservando algo que é precioso. É ou não é? Mas se o teu pastor disser assim: gente, segunda-feira, 5h30 da manhã, vai estar lá na igreja o Luiz Hermínio com o Diante do Trono ministrando. Aí você fala assim, ó. Cara, meu patrão, aconteceu um imprevisto. É um novo demônio que tem no mercado, chamado imprevisto. Os pastores sabem disso, né? Esse demônio está atacando todo o Brasil. Aí você vai para o trabalho, você vai para a festa. Por quê? Porque você tem facilidade de abrir mão daquilo que é importante para você só para participar de eventos. E se Deus estiver precisando de um evento para fazer na sua vida o que Ele precisa fazer, Ele nunca vai fazer. Porque preste atenção, calma aí. Deus não trabalha em eventos, Deus trabalha em processos. Ele nunca vai fazer na sua vida, em um evento, aquilo que Ele só faz em um processo, irmão. Lembra dos discípulos indo a caminho de Emaús? Eles foram falar de Jesus para Jesus. Tu não conhece? Tu não está sabendo não, menino. Olha, tu estava onde? Eu estava na cruz. Eu estava na cruz. Rapaz, tu é a única pessoa que não sabe. Jesus, que disse que ia voltar, eu até agora não apareceu. Ele é mesmo, pai. E caminhando. A Bíblia diz, irmãos, que quando chegou em Emaús, os discípulos disseram assim: já está muito tarde. Entra com a gente. Sentaram à mesa. Jesus partiu o. E eles, opa, conheço. Não é? Conheço. Jesus sumiu. Já está muito tarde. Vamos entrar? Vamos entrar. A Bíblia diz que quando eles partiram, os olhos se abriram. E eles disseram assim: cara, o nosso coração não queimava quando no caminho Ele nos ensinava as Escrituras. No caminho, é um processo. Não é na mesa, no evento, é no caminho. Vocês estão entendendo isso? Imediatamente eles fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Mas não estava tarde?
Cara, quando você entende o propósito, nunca é tarde para você retomar o seu caminho. Você só precisa entender o propósito. Depois que você entende o propósito, cara, nunca é tarde. Ah não, mas é porque eu já passei. Calma, gente, vocês não vão cair nessas cadeiras, pelo amor de Deus. Mas é tarde, eu já tô velho, Cara, nunca é tarde para retornar ao propósito. Então eles começaram, irmãos, a fazer uma festa. Eu te pergunto, essa festa que Arão disse que ia fazer para Deus, era para Deus? Era para quem? Para o bezerro. A maioria dos nossos cultos são festas em torno do modelo que nós construímos para adorar. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo isso? E aí Deus chega e fala assim, Moisés, aí acontece toda aquela situação, Moisés fica injuriado, quebra as tábuas da lei e tal. Aí Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, capítulo 32 de Êxodo. Moisés, é o seguinte, eu prometi para esse povo que eu vou levar eles até a terra prometida, e eu vou cumprir. Eu prometi para esse povo que eu vou colocar anjos na frente deles. Eu vou cumprir. Outra coisa, Moisés, eu vou dar autoridade para eles contra os seus inimigos. Só que eu não vou. Você lembra disso? Você já leu isso na Bíblia, né, gente? Eu não preciso ler aqui, né? Eu não vou. Irmão, presta atenção. Deus prometeu para o povo tudo aquilo que muitos de nós estamos aqui buscando. Deus prometeu uma terra prometida. Quem aqui não quer ter um ministério sucedido, irmão? Que manda leite e mel, né? Quem não quer? Quem não quer, levanta a mão aí que nós vamos orar por você agora. Todos nós queremos, cara. Quem não quer uma vida que manda leite e mel? Quem não quer? É ou não é verdade? Quem não quer ter autoridade contra os inimigos? Eu oro para que a 5 km de distância todos os inimigos sejam queimados, né? Autoridade contra os inimigos. Quem não quer? Todos nós queremos. Você quer autoridade contra os inimigos? Amém? Ele falou assim, vai um anjo com vocês, um anjo. Sabe o que isso significa? Que às vezes você vai orar, você vai sentir assim um negócio diferente, assim, uma presença espiritual. Cara, estou orando aqui, eu estou tendo visão que anjos nesse lugar. Aleluia. Quem não quer aqui, irmãos? Todos nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ministério bem sucedido, autoridade contra os inimigos, presença espiritual, nada disso quer dizer que Deus está presente. Moisés, eu vou te dar tudo isso, mas eu não vou. Vocês estão entendendo isso? A minha preocupação é se vocês estão entendendo. Eu não vou. Começa uma luta, porque Moisés começa agora a dizer assim, cara, nós não vamos. Sabe por quê? Porque Salmo 103 diz assim, ó, e ele revelou os seus caminhos a Moisés. Então presta atenção, lembra que eu falei? Você vai me ver pelas costas, eu vou abrindo o caminho, você vai vendo e vai avançando. Agora Deus está dizendo que não vai mais, parou. Aí Moisés falou assim, então não tenho para onde ir, porque se tu para, eu paro. Se tu não avança, se tu não vai, eu não vou, porque se tu não vai, eu não tenho para onde ir. Porque quem abre o caminho é o Senhor. Aí Moisés fala assim, como os outros povos irão nos diferenciar se o Senhor não estiver conosco? Sabe o que Moisés está dizendo? O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o coque no cabelo, a saia, a calça, a tatuagem, o tênis. Não, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a presença. Deus, o que vai diferenciar a nossa vida dos outros povos é a tua presença conosco. Se o Senhor não for, nós vamos ser igual aos outros. Irmãos, o que diferencia um ministério de adoração de uma banda normal não é a quantidade de ensaio, não é a música que ele canta, é a presença que ele carrega. O que diferencia um missionário de um turista, irmão, não é o lugar que ele vai, é a presença que ele carrega.
O que diferencia um professor de um mestre, segundo a palavra, não é a aula que ele dá, é a presença que ele carrega. É isso que faz a diferença. Vocês estão entendendo isso? No momento de transição, acho que foi o Alan, eu acho que falou aqui. Alguém falou aqui sobre Josué, né? Na transição. Quando Deus fala com o povo de Israel, no momento da transição de Moisés para Josué, Deus fala assim: Josué, você vai pegar o povo e vai mandar o povo seguir os sacerdotes que estão carregando a arca. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca tocarem no Jordão, o Jordão vai se abrir. Irmão, presta atenção. Ele não mandou olhar para os sacerdotes. Ele mandou olhar para os sacerdotes que estavam o quê? Carregando a arca. Eu te pergunto, eram necessários mais ou menos quantos sacerdotes para carregar aquela arca? Mais ou menos 4, né? De 4 a 6. Você acha que só tinha 6 sacerdotes no meio daquele povo todo? Acho que tinha mais. Sim ou não? Deus não mandou olhar para o título. Deus mandou olhar para aquilo que eles estavam carregando. Não basta ser sacerdote, é preciso carregar a arca. Não basta ter o título, é preciso carregar a presença. Porque quem vai abrir o Jordão não é o título que você tem, é a presença que você carrega. Deixa eu te dar um conselho: não siga sacerdotes que não estão carregando a arca. Pare de segui-los. Agora é aquela hora de dizer amém, irmão. Amém. Para de segui-los, porque você pode morrer afogado. Não é? Então, Deus, nós não vamos. Se tu não for, eu não vou. Não tem como ir. Porque é a tua presença que vai nos diferenciar dos outros povos. Até que Deus resolve voltar de novo. Moisés atrai a presença. Só que antes disso, sabe o que Moisés fazia? Moisés pegou a tenda, tirou do meio do arraial. E todas as vezes que ele saía do meio do arraial e entrava na tenda, Deus vinha. A glória de Deus enchia aquele lugar. Às vezes você precisa sair do meio do povo, irmãos. Às vezes é necessário tirar a tenda do arraial. O problema é que nós queremos que Deus faça conosco na igreja aquilo que Ele não tem liberdade para fazer no quarto. A gente quer que Deus faça conosco no meio do arraial aquilo que Ele não tem liberdade para fazer fora do arraial. Vocês estão entendendo isso? Tira a tenda do arraial, cara. Atrai a presença fora, porque tem coisas que Ele quer fazer contigo, que se Ele fizer no meio da igreja, o povo vai atrapalhar. Lembra daquele cego? Estava no meio do povo, ele pega o cara, tira do meio da multidão, cospe, pega a lama, passa no olho do cara. Imagina só se ele faz isso lá no meio do povo. Nossa, que cara nojento. Cuspindo na cara do rapaz no meio de todo mundo. Não é? Tem coisa que Ele quer fazer contigo que Ele não vai fazer aqui na escola, que Ele não vai fazer na tua igreja, Ele vai fazer no teu quarto. Vocês estão entendendo isso? Essa é a ideia. Então, vamos ler a Bíblia, para depois você não dizer que eu não li a Bíblia, não sei o quê. 1 Crônicas, capítulo 13. Alguém pega aquelas plaquinhas e joga lá dentro da piscina, por favor. Queima essas plaquinhas aí, menino. Primeira Crônicas, capítulo 13. Todos acharam, amém? Amém. Todos acharam, irmãos, amém? Amém. Versículo 1.
Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estás de acordo e se essa é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e os sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Amém? Então, nós podemos ver algumas coisas aqui nesses dois versículos. Primeiro, Davi reúne os líderes de grupo pequeno e reúne os líderes da igreja grande, né? E aí ele chega a uma conclusão. Ele chegou à conclusão de que, cara, nós precisamos fazer um ajuntamento. Nós precisamos juntar todo mundo. Lembra que eu falei aqui que o nosso objetivo é ensinar você a lidar com a presença? Aquilo que foi falado ontem, a maneira como o Dario falou aqui ontem, ensinando você nós estamos ensinando você a lidar com a presença. Não é mandar o Espírito vir, ele já veio, agora é manifestar. Lembra dessas coisinhas todas que a gente já falou aqui? É ensinando você a lidar com a presença. Então eles se reuniram, eles promoveram um grande ajuntamento, e esse grande ajuntamento tinha um único objetivo. Qual era? A presença. Esse é o alvo daquele ajuntamento. Nós precisamos da presença. E esse precisa ser, irmãos, a presença precisa ser o nosso principal alvo. Os cultos precisam voltar a ser cristocêntricos. Nós precisamos devolver o culto para Jesus, irmão. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos devolver o culto para Cristo. Eu falei aqui ontem. Nós pegamos um texto e nós isolamos uma parte do texto. A gente fala assim, não, porque onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas ali, ele está presente, é ou não é? Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará presente. O ponto central desse versículo não é a quantidade de pessoas. O ponto central é a centralidade de Cristo. O culto não é para atrair gente, o culto é para glorificar a Deus. Vocês estão entendendo isso? É para isso que serve. É reunir com foco principal, com alvo na presença. Esse é o entendimento, irmãos. Era isso que Moisés estava dizendo, cara, se não tiver a tua presença, nós não vamos. O desafio é devolver o culto para Jesus. Porque nós fomos levados cara, vou falar. Nós não caímos mais no pecado da idolatria, né? Não caímos mais. Talvez alguns ainda adoram alguns ídolos, né? Alguns ídolos gospel e tal. Mas nós não caímos mais nesse pecado. Mas hoje nós caímos num pecado que nós chamamos de numerolatria. Nós não adoramos mais ídolos, mas nós adoramos números. Nós adoramos a quantidade. Se você chegar para ministrar no lugar e tiver 3 pessoas sentadas assim, você desanima logo. É ou não é? Porque você quer que tenha muita gente. Pai, eu pregando ali, o que vocês pensavam? Pai, eu pregando numa escola dessa, eu quebrava ela tudo. É ou não é? Ah, se eu tenho a oportunidade. Um dia, irmãos, Davi resolveu fazer um recenseamento em Israel. Não, eu vou conferir quantas pessoas eu tenho na minha igreja. Davi. Enquanto ele conferia, o povo começou a morrer. 2, eu acho, capítulo... Está na Bíblia, depois você procura aí. Enquanto ele conferia, o povo começou a morrer. Porque enquanto o líder só se preocupa com números, o seu povo morre, não tem jeito. É por isso que tem muita gente morrendo na igreja hoje, porque a maior parte da liderança está se preocupando em encher a igreja de gente. E aí vai enchendo e vai colocando para cá, vai enchendo e vai colocando para cá. Vocês estão entendendo isso? Aí Davi cai na real. Cara, pequei.
Meu Deus do céu, o que eu quero confiar? Gente, Davi fala assim, Deus fala para Davi assim: você vai levantar um altar na eira de Araúna. Lembra? É aquele texto que Davi vai querer chegar lá para Araúna, e Araúna fala assim: não, está tudo aqui, ó, boi, a terra. Davi fala: não, eu preciso comprar tudo, porque eu não vou oferecer para o meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Só que presta atenção, Deus fala assim: Davi, vá para a eira de Araúna e levante um altar para mim. Você sabe o que significa eira? A palavra eira no original é lugar vazio. Deus está dizendo assim: Davi, você é um líder, e um líder precisa ter um altar num lugar vazio, num lugar solitário, num lugar onde ninguém vê. Vocês estão entendendo isso? Você está preocupado com a quantidade, cara. Vai levantar um altar no lugar vazio. Vai levantar um altar no quarto. Vocês estão entendendo isso? Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, Jesus andava por todas as cidades e aldeias pregando nas sinagogas. E aí quando ele chegou, ele viu um povo que estava aflito e desamparado como ovelha sem pastor. É interessante porque certamente no meio daquele povo haviam pessoas deficientes físicas, sim ou não? Aleijado, cego. Só que a Bíblia nesse texto não fala. Ele cita os deficientes emocionais. Ele fala das enfermidades do lado de dentro: aflição, rejeição, sim ou não? Aí Jesus chega e fala assim: a seara realmente é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente pegou esse texto e a gente usa como jargão. A gente usa como jargão para dizer que tem pouco missionário no campo. Mas irmão, para onde você for, você topa com missionário, sim ou não? Se você sair aqui, você vai encontrar pastor que dá no meio da canela, gente, sim ou não? Então tem pouco trabalhador? Não. O que aconteceu foi o seguinte, presta atenção. Parece que ele muda de assunto. Ele está falando aqui do povo aflito, desamparado, sem ovelha, sem pastor, e depois ele começa a falar que a seara é grande, trabalhadores são poucos. Parece que ele mudou de assunto, sim ou não? Mas presta atenção, a Bíblia diz que ele andava por cidades e aldeias pregando sinagogas. Jesus só pregava nas sinagogas? Não, mas esse texto está me dizendo que ele estava pregando nas sinagogas. Nesse texto especificamente ele estava pregando nas sinagogas. Sinagogas eram as igrejas daquele tempo. Então presta atenção, traduzindo aqui para a linguagem de hoje, Jesus estava nessa época pregando em algumas igrejas. E quando ele chega, ele começa a perceber que o povo não está bem, aflito, desamparado, como ovelhas que não tem pastor. E aí ele se coloca num ponto estratégico, que ao mesmo tempo que ele olha a qualidade das pessoas, ele olha a situação do povo, ele olha a necessidade de uma grande colheita. Então ele está aqui, dentro da igreja, ele está dizendo assim: rapaz, as pessoas que seriam responsáveis em promover essa colheita são esse povo aqui, ó, que estão tudo doente, tudo aflito, tudo desamparado. E a seara é muito grande. Só que desse jeito eles não vão conseguir promover essa colheita. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é que ele está dizendo que tem pouca gente. O que ele está dizendo é que tem pouca gente com condição de promover essa colheita. É por isso que você vê muito missionário, na mesma proporção que eles vão para o campo, eles voltam. Eles vão cheios de expectativa, só que estão tudo aflito, desamparado, tudo arrebentado por dentro. Não passaram pela restauração. Você lembra o que eu falei aqui de restauração? É de dentro para fora. Daqui a pouco eles voltam tudo frustrados. Vocês estão entendendo isso? Então, nós precisamos promover ajuntamentos que tenham como objetivo a presença, irmãos, que tenham como foco a presença, que tenham como alvo a presença. Então essa é a primeira coisa que Davi faz aqui nesse texto. E a segunda coisa que Davi faz é denunciar o pecado de Saul. Ele fala assim, ó: vamos trazer a arca de volta, porque ela não foi consultada nos dias de Saul. Irmãos, Saul foi um líder que governou sem a arca. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? É possível você liderar sem a presença, sabia? Possível.
A Bíblia diz que no segundo ano do reinado de Saul, segundo ano, aconteceu toda aquela situação. Ele desobedeceu a Deus e Deus destituiu Saul do cargo. Ele continuou sendo rei, mas sem a aprovação de Deus. No segundo ano do reinado de Saul. Quantos anos Saul reinou sobre Israel? Quantos anos? Aproximadamente 40. Sim ou não? Você não sabe, né? Ele passou 38 anos reinando sem a aprovação de Deus. No segundo ano ele foi reprovado. Ele continuou reinando. Ele passou 38 anos. Irmãos, eu tenho 30. Eu tenho 30 anos de idade. Ele passou 38 anos reinando sem a presença. É possível, olhe para mim, é possível você liderar sem a presença. O foco de Saul eram as pessoas. Irmãos, quem era o homem de Deus? Era Davi ou era Saul? Quantos acham que era Davi? Quantos acham que era Saul? Quem não acha nada? Quem está doido para ir embora daqui? Não está mais nem ligando porque eu estou falando. Tanto Davi quanto Saul eram homens de Deus. Só tinha uma diferença. A diferença era que Saul, ele era o homem de Deus para o povo. A Bíblia diz que o povo pediu um rei, Deus deu Saul. Então Saul foi o presente que Deus entregou para o povo. Davi era o homem de Deus para ele mesmo. Ele falou assim, ó, eu achei Davi. Você só acha aquilo que você procura. Davi é aquele presente que você está no shopping, você saiu de casa sem intenção nenhuma de comprar. Aí você passa numa vitrine e você... Estou precisando. É ou não é? Você paga o preço que for, irmão, porque é para você. É ou não é? Davi era o presente de Deus para ele mesmo. Por isso que você olha para o reinado de Saul, você vê Saul para as pessoas. Sim ou não? Samuel fala assim, cara, Deus já levantou outro rei no seu lugar. Ele fala assim, tá bom, mas desce comigo lá, me honra diante dos anciãos. Ele está sendo reprovado por Deus, mas está preocupado na sua posição diante das pessoas. Ele era o líder para o povo. Você vê Saul dizendo assim, cara, por favor, não me tira do trono. Quando Davi peca, você vê Davi dizendo assim, ó, por favor, não me lances fora da tua presença. Porque o interesse de Saul era pelo povo, mas o interesse de Davi era pela presença. Saul pecou, cara, por favor, não tire de mim a coroa. Davi pecou, Davi fala assim, por favor, não retire de mim o teu espírito. Vocês estão entendendo isso? Quando Davi fala no Salmo 51, ele fala assim, cara, tu não te agradas de sacrifício. Porque se tu te agradasses, eu te daria. Eu sou rei, eu tenho tudo que tu quisesse, eu poderia te entregar. Tu te agradas do coração. Davi teve uma revelação de depois da cruz, irmão. Salmo 110, ele fala assim, eu vi o Senhor assentado à direita do meu Senhor, e uma voz que me dizia, esse é o meu sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A revelação de Davi foi para depois da cruz. Sabe por quê? Porque naqueles dias Deus se agradava assim de sacrifício, sim ou não? Quando o povo vinha para o tabernáculo, eles ofereciam o quê? Coração? Eles ofereciam o quê? Sacrifício. Então, na antiga aliança, um sacrifício agradava sim a Deus. Deus respondia, ele estava dizendo assim, cara, eu estou me agradando. Só que na nova aliança não. Na nova aliança não é mais sacrifício, é coração. Então Davi teve essa revelação de depois da cruz. Vocês estão entendendo isso? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, sabe como que Davi teve esse entendimento? Que, cara, tu não te agrada de sacrifício, tu quer o coração?
Quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Samuel olha os filhos de Jessé e ele bate, e a primeira coisa que ele faz, o que é? Hã? Ele olha para o mais? Essa é a primeira coisa que ele faz? Não. A Bíblia diz que ele pega os filhos de Jessé, junto com Jessé, e leva para oferecer um sacrifício. Quando eles estão oferecendo um sacrifício, ele olha para Eliabe. Ele fala assim: certamente está diante de mim o futuro rei de Israel. Aí Deus fala assim: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos olhos. Eu vejo o coração. Eles estavam fazendo o que, irmãos? Oferecendo um. Aonde que Davi estava? Enquanto eles ofereciam um sacrifício, Davi oferecia um coração. Então um dia Davi chegou à conclusão. Ele disse assim: cara, tu não te agrada de sacrifício, porque se tu te agradasse de sacrifício, o rei não seria eu, o rei seria Eliabe, porque era Eliabe que estava sacrificando. Tu te agrada de coração, porque enquanto Eliabe sacrificava, eu derramava o meu coração. Vocês estão entendendo isso? É a presença. Nós precisamos ter a presença como nosso objetivo principal, como nosso maior foco, irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com a presença. Nós não sabemos, por isso que nós chamamos quem já veio. Nós queremos. Vocês estão entendendo isso? Vem Espírito, mas ele já veio. Nós não sabemos lidar com ela. Nós não sabemos lidar com a presença. A gente não sabe. Nós que joga. Eu vi um texto, um vídeo de uma equipe de reportagem na Coreia do Norte. E eles entregaram uma banana para uma criança. Vocês viram esse texto já? Esse vídeo? Eles entregaram uma banana para uma criança na Coreia do Norte. Aquela criança nunca tinha visto uma banana na vida. A criança ficou assim com a banana. Nunca viu. Não sabe como lidar com aquilo. Ele não sabe que é só descascar e comer. Desse jeito com a presença. O que é isso aqui? Vem. Não, mas já veio. Nós estamos aqui para entregar um sacrifício, não é um coração. Nós não sabemos lidar com a presença ainda. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque quando nós aprendermos... Eu tenho quanto tempo ainda aí? Fala sério. Tá. Quando nós aprendermos a lidar com a presença, irmãos, nós vamos entender que muito mais importante do que você fazer coisas para Deus é você estar com Ele. Porque esse é o princípio do Éden. Deus no Éden, presta atenção, no Éden, a prioridade do homem não era o trabalho, a prioridade do homem era o relacionamento. Sim ou não? O homem trabalhava, mas ele trabalhava segundo aquilo que Deus havia falado. No Éden, o homem não precisou criar nada. Tudo quem criou foi Deus. O homem só cuidou daquilo que Deus criou. Agora, nós perdemos o contato, nós perdemos o relacionamento. Aí a gente tem que criar alguma coisa. Aí a gente cria os nossos modelos, os nossos bezerros, os nossos padrões. Vocês estão entendendo isso? Quando o homem peca, ele não perde somente o ambiente do Éden, ele perde a presença de Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele perde a presença. E a partir dali a luta é para... O que Deus começa a fazer é promover sistemas que pudessem trazer o homem de volta para Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Ele reconciliou consigo mesmo. Irmãos, é sempre Deus que busca o relacionamento. Era Deus que no Éden, ou era o homem que ia até Deus? Era Deus que vinha. Depois do pecado, Deus fala assim: Moisés, constrói um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. É sempre Deus que vem. Deus sempre está buscando o relacionamento comigo e contigo.
Depois da queda, essa ordem muda. Deus fala assim: agora você vai ser sustentado pelo suor do teu rosto. O que Deus está dizendo? Agora o que vai te sustentar não é mais o relacionamento. Agora o que te sustenta é o trabalho. Se você não trabalha, você não come. Vocês estão entendendo isso? Então preste atenção. Quando Jesus vem, a primeira coisa que Jesus faz é colocar as coisas em ordem. Quando Jesus chega, os seus discípulos estão fazendo o quê? Estão trabalhando. Ele fala assim: larga tudo que vocês estão fazendo e me sigam. Jesus está dizendo assim: eu vou colocar as coisas no lugar. Vocês vão trabalhar, mas agora a prioridade de vocês é o relacionamento, é me seguir. Vocês estão entendendo isso? Por isso que antes você vê Pedro se esforçando para trabalhar. Depois que Pedro começou a seguir Jesus, Pedro começa a pegar peixe. É diferente, irmão. O resultado é outro. Vocês estão entendendo isso? Ele não precisou agora ficar louco fazendo alguma coisa para dar resultado. Não, ele só começou a fluir dentro do caminho que Jesus estava abrindo para ele. E ele começou a dar frutos. Porque no reino de Deus, muito mais importante do que você dar resultado é você gerar frutos. Porque resultado oscila, fruto permanece. Quem trabalhou com venda? Você sabe como é que é trabalhar com venda, né? Um mês você é ovacionado porque você bateu a meta. No outro mês você é ridicularizado porque você não conseguiu bater a meta. É assim ou não é? Um mês você deu resultado. Tua foto sai no telão, funcionário do mês. No outro mês você não conseguiu. Por que você não consegue dar resultado todo mês? Porque resultado depende de muita coisa, depende das circunstâncias. Resultado oscila. Fruto não. Se você pegar uma semente de alguma planta e plantar ali naquele gramado, se você chegar aqui no próximo ano, se ninguém arrancar ela vai estar lá. Se você chegar daqui a 10 anos, se ninguém tirar ela de lá, ela continua lá. Sabe por quê? Porque fruto permanece. Vocês estão entendendo isso? Nós não precisamos dar resultados, nós precisamos gerar frutos. Por isso que Jesus um dia, Mateus capítulo 11, ele fala assim: cara, até João Batista já estava tudo profetizado. Tudo profetizado. Agora, a partir daqui, o reino de Deus é tomado pela força. E aqueles que não se esforçam, não se apoderarão dele. Aí ele parece que mudou de conversa. Ele fala assim: mas a quem posso comparar essa geração? São como meninos que brincam nas praças. A gente canta, eles não dançam. A gente chora, eles não lamentam. Sim ou não? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: cara, até João Batista, tudo já havia sido profetizado. Irmãos, antes, na velha aliança, tudo apontava para Cristo. Todas as palavras eram direcionadas para frente. Aí ele fala assim: a partir de João, o reino de Deus é tomado pela força. Essa palavra força é a mesma palavra para força que a mulher faz quando está dando a luz. Sabe o que ele está dizendo? Até João tudo está pronto, mas a partir de agora vocês vão precisar gerar. Só que a quem posso comparar essa geração? Vocês são como meninos. Menino não gera. Como vocês vão gerar se vocês são crianças, são imaturos? Por isso que vocês estão querendo dar resultado, vocês não conseguem gerar. Por isso que aquilo que vocês fazem não permanece. Você começa um projeto hoje, amanhã acabou. Só tem vida aquilo que é gerado, aquilo que é criado não tem vida, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Até João, tudo apontava para frente. A partir de Cristo, tudo aponta para trás. Por isso Jesus fala assim: ó, preguem as boas novas. Você sabe o que é boas novas? Boas novas não é você contar para alguém o que Jesus pode fazer por ela, não. Boas novas é você contar para alguém aquilo que Jesus já fez por elas. Glória a Deus. Pregar as boas novas, irmãos, não é você trazer o povo para a igreja para ele aprender como que ele vai ter que viver. Não, pregar as boas novas é você atrair as pessoas para a igreja, para elas aprenderem como Cristo viveu. Então tudo converge em Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. A partir da cruz, as boas novas apontam para Cristo. As profecias apontavam para o futuro. A partir de Cristo, tudo aponta para Cristo no passado, o que Ele fez, a cruz. Vocês estão entendendo isso? Meninos que não conseguem gerar. Então ele fala assim: cara, agora vocês vão ter que me seguir.
Porque, irmãos, trabalhar para Deus não te torna conhecido por Deus. Mateus capítulo 7. Muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, e eu lhes direi: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, expulsar demônio é uma função do ministério evangelístico, sim ou não? Profetizar é a função do ministério do profeta. Então ele está dizendo assim: cara, muita gente exercia o ministério, mas não me conhecia. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Ministério não é aquilo que você faz para Deus, para tocar Deus. Deus não é tocado pelo teu ministério. O apóstolo Paulo diz que lá em Efésios, quando ele fala de ministério, ele fala dos 5 ministérios e ele fala do propósito. Ele fala que os ministérios têm um propósito de quê? Aperfeiçoar os santos até que todos cheguem à estatura de Cristo. Então o ministério, o teu ministério não impressiona Deus. Você acha que Deus olha e fala assim: que pastorzão, gente do céu, esse homem é um pastorzão. Eu estou impressionado como que ele discipula as pessoas. Eu estou impressionado com esse apóstolo, como que ele funciona. Você acha que Deus fica impressionado com o ministério? O ministério é para servir o corpo. Deus não é tocado pelo ministério, Deus é tocado pelo relacionamento, pelo sacerdócio. Vocês estão entendendo isso? Então você não conhece a Deus quando você trabalha, você conhece a Deus quando você se relaciona. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu penso que o desejo de Deus esses dias é encontrar uma igreja que possa conhecer o seu coração, que viva intimamente com Ele, que deseje ardentemente a sua presença, ao ponto dele confiar a essa igreja os segredos do seu coração. Vocês estão entendendo isso? Quando Jesus estava com seus discípulos ali eu estou caminhando para o final, irmão, segura só um pouquinho aí. Quando ele estava com seus discípulos ali ceando, João começa a descrever a ceia de uma forma bem interessante. Ele fala assim: aquele a quem Jesus amava estava com a sua cabeça reclinada no seu peito. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim: cara, mas esse cara é ousado. Não é? Imagina eu chegar aqui dizendo assim: gente, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Você vai dizer assim: esse doidinho, sai daí, doido. Está se achando, né? A gente fala logo assim, né? Esse rapaz está se achando. Como que João sabia que ele era o discípulo que Jesus amava? Porque João tinha intimidade o suficiente, irmãos. A sua cabeça estava reclinada no seu peito. Ele conseguia ouvir o que se passava no coração de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Aí Jesus fala assim: ó, no nosso meio aqui tem alguém que vai me negar. Aliás, tem alguém que vai me trair. Aí a Bíblia diz que Pedro estava um pouco distante de João. Pedro olha para João e fala assim: ó, João. A Bíblia diz que Pedro, fazendo gestos para João, perguntou assim: ó, pergunta para ele quem é. Nós estamos falando de Pedro. Pedro, ele é o sanguíneo hemorrágico da turma. Pedro foi o cara que Jesus vinha andando sobre as águas. Ele falou assim: opa, então deixa eu ir aí. Pedro, o cara disse assim: rapaz, larga esse negócio de ir para a cruz, deixa eu cuidar de ti. Pedro era esse cara, irmãos. Ele ficou tão constrangido com a cena que ele não conseguiu se expressar. Ele falou assim: ó, João, pergunta para ele quem é que vai trair. Por que Pedro não disse assim, ó, ah, Jesus, então quem é que vai te trair? Diz aí para mim. Porque Pedro sabia, irmãos, que tem coisas que ele só revela para quem está com a sua cabeça reclinada no seu peito. Segura aí. A Bíblia diz que João, levantando a cabeça, pergunta: mestre, quem é? Olha o interesse de João de saber quem era. Quem é? E voltou de novo. Aí Jesus disse assim, ó, é para aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado.
Aí ele pegou o pedaço de pão molhado e deu para quem? Gente, quando João pergunta assim, mestre, quem é? Jesus respondeu para todo mundo? Se ele respondesse para todo mundo, na hora que ele fosse dar um pedacinho de pão para Judas, Judas fazia assim, ó. Você acha mesmo que Judas pegava aquele pão? Não respondeu para todos. Ele respondeu para aquele que estava com a sua cabeça reclinada no seu peito. Tem coisas que ele não revela para todo mundo. Você fala assim, cara, meu Deus, como que Dario consegue ver isso na palavra? Ele está com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele está conhecendo o que se passa no coração dele. A presença de Jesus é o nosso alvo. É para quem eu der um pedaço de pão molhado, meu filho. Conta para ninguém não. Somente para esses ele revela os segredos do seu coração. Vocês estão entendendo isso? São esses, irmãos, os rendidos. Ele está procurando os rendidos. Lembra de Marta e Maria? Agora eu vou encerrar de verdade. Jesus, não precisa levantar a plaquinha não. Estou terminando. Já jogaram fora, né? Então tá. Eu estou terminando agora. Jesus chega, irmãos, na casa, Lucas capítulo 10, Jesus chega na casa de Marta. Marta corre para os pés dele. Marta começa a trabalhar. E aqui nós não temos duas igrejas diferentes, nós temos uma igreja só. Amém? Ano que vem a gente fala sobre isso, mas eu quero destacar algo aqui. Marta fica injuriada, mas como? Eu estou aqui trabalhando e ela está aí. Ele fala assim, Marta, deixa eu te falar uma coisa, você anda ansiosa demais. Maria, ela escolheu a boa parte, e isso que ela está construindo, ninguém pode roubar dela. Aquilo que você constrói pela tua própria força, você corre o risco de perder. Mas aquilo que você constrói a partir de um relacionamento, ninguém pode tirar de você, irmão. Por isso que tem pessoas que começam a ter uma visão diferente das coisas. E aí o cara fala assim, rapaz, não é assim. Mas ninguém consegue roubar, porque você construiu um relacionamento. Vocês estão entendendo isso? João capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Sabe por que a gente quer trabalhar mais do que relacionar? Porque o trabalho nos torna famoso. O relacionamento não nos deixa famosos assim. O trabalho coloca o nosso nome no outdoor. O relacionamento não. Nós queremos aparecer, irmão. Por isso a gente quer fazer a obra. Porque fazendo a obra me deixa famoso. Um dia eu levei um pastor lá em Matões, onde a gente tem a base missionária. E eu levei ele lá dentro do bairro mesmo, carente. Ele ficou assim meia hora, irmãos, assim, ó, estarrecido, olhando. Quando eu paro o carro lá, as crianças vêm tudo para cima. Pastor! E tal, e aquela conversa, aquele negócio. Aí eu sento, começo a brincar e tal. E ele ficou assim, ó, olhando. Depois ele conversando comigo, ele falou assim, cara, tu é crente, viu? Tu é crente. Porque se fosse alguns pastores que eu conheço, já tinha ficado famoso no Brasil todo com isso que você está fazendo aqui. Usava isso que você está fazendo para ganhar fama no Brasil. Porque tem gente que por muito menos roda o Brasil todo empregando. Falei, cara, meu nome não precisa aparecer. João capítulo 11, versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Quem é a irmã de Marta? Hã? Por que o nome dela não aparece? O nome dela não aparece porque aqueles que estão prostrados aos pés de Jesus, o seu nome não precisa aparecer. Vocês estão entendendo isso? O nome não precisa aparecer. Você não precisa ficar famoso. Depois da morte de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chega em Betânia. Aí a Bíblia diz que Marta levanta e vai ao encontro de Jesus. E aí ela dá uma pressão. Por que você não estava aqui? Ele morreu e tal. Aí Jesus fala assim, cadê Maria? A Bíblia diz que Marta volta até Maria e fala assim, o mestre chegou, ele procura por você. Todos nós estamos procurando Deus, mas Deus está procurando uma geração prostrada aos seus pés. Fica de pé, vamos orar. Fica de pé.
Não desperta não, irmão. Fecha os olhos, em nome de Jesus. Eu falei ontem que tão importante quanto essa palavra que você recebe é a resposta que você dá. Meu Deus, verdade. Então responda isso nessa manhã. Seja aquele que se prostra aos pés do Senhor. Eu falei para você aqui que o meu interesse não é dizer para você para onde que você vai. Para onde você vai eu não sei. Eu só sei que você tem que partir do quarto. Existe um ponto de partida. Eu não sei para onde você vai, mas eu sei de onde você tem que sair. Você tem que sair de um relacionamento com Ele. O relacionamento é a base que vai te lançar para o teu propósito. Intimidade com Ele é a base que vai lançar você para o propósito dele para a sua vida. O seu chamado, antes de ser para tocar nações, é para ser tocado por Deus. Antes de Deus te chamar para as nações, Ele te chama para Ele. Então responda isso agora. Alguém pode... Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nós dizemos sim, amém para tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias. Nós dizemos sim, amém para tudo aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por ter ativado algo dentro de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor ativou algumas coisas no nosso espírito. Não na nossa alma, porque a nossa alma oscila, mas no nosso espírito, porque no nosso espírito é construído convicção. Convicção é quando as verdades de Deus alcançam o teu espírito e as emoções não têm mais poder de mudar o teu destino. Nós não queremos alimentar a tua alma, nós queremos ativar o teu espírito. Esse é o desejo do nosso coração. Então você que chegou aqui sem direção, eu oro para que os teus olhos sejam abertos. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Escute, há uma ligação entre a saúde, a tua visão e a saúde do teu coração. Quando o seu coração não é saudável, a sua visão é embaçada, irmão. Ele trouxe você aqui para ativar o teu espírito. Ele trouxe você aqui para ouvir a sua palavra. E a palavra de Deus vai aplanar o caminho diante de você. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor fala estabelece o caminho que nós seguimos. A minha oração nessa manhã é para que os meus irmãos tenham sido ativados no seu espírito nesses dias, para que a partir daí eles vão trilhar o caminho do propósito. Que não seja mais uma vida natural, seja uma vida conectada com o céu. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha oração.